Fala aí, galera, beleza? Paulo Paternes aqui, ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, para mais um bate-papo com vocês. Hoje eu tô aqui com a galera da G7. Galera não, só com o Ed da G7, porque o Marcílio é convidado. Fala aí, Ed, bem-vindo. Fala, galera, como diz o Paulo, né? É isso aí. Fala, Marcílio. E aí, galera? Tamo aí. Você falou galera? Eu sou da galera da G7 também, pô. É, tu é a galera da G7. Todo mundo aqui é da galera da G7. Você falou galera? Cara, eu encontrei um vídeo meu esses dias. Sotaque, né? Nossa, cara, que feio. Cabeça bem redonda, com o narizão pica-pau. Carecaço, mas assim, ó, na veia, careca que eu raspava, entrevistando o pessoal na rua. E chamava... Esse vídeo deve ter mais de 10 anos. Chamava Na Rua com Paulo Paternes. Eu com o microfone, imprimi. Eu comprei aquele quadrado aqui, ó, transparente. Imprimi o papel escrito Na Rua com Paulo Paternes, coloquei por dentro, enchi de espuma e saí com fio. Naquela época não tinha esses negócios de... Não tinha esses negócios de hoje, lapela, microfone velhão. E eu na rua. Eu vou fazer agora, o pessoal fala, o Paulo tá me copiando. O pessoal não sabe de nada. Então é o seguinte, galera. Em primeiro lugar, muito obrigado a vocês que compram carro lá na G7. É muito gratificante toda vez que eu vou na G7 encontrar um fã do canal Perguntas, encontrar um seguidor. E muitíssimo obrigado por isso. Não esquece, sempre que você for lá, procura pelo Ed, fala que eu mandei que você vai ganhar algum benefício. Pode ser uma troca de óleo, pode ser uma super lavagem, pode ser alguma coisa. Pode ser um desconto, vai depender do dia, do carro que você estiver comprando. Mas se você falar que você veio do canal Perguntas, você vai sim ganhar alguma coisa. E a G7 esse mês, eu vou nem deixar de falar agora. E a G7, anota essa. A G7 este mês está com uma super promoção. Se você der 50% de entrada, você vai ter zero de entrance, de juros. Zero de juros. Mais uma vez, entre em contato, fala com o Ed, 50% de entrada, zero de juros, nem banco americano faz isso com o melhor crédito do mundo. Não existe isso, só a G7. Eu falei que a G7 está vindo com tudo, 2026, um inventório gigante, tem bastante turnover, que é? Tem muito carro entrando e saindo, né? Então se você viu o carro que você quer, já vai lá, dá sua entrada, eles guardam para você o carro, fala, esse carro que eu quero, estou chegando, ou tô indo buscar, ou manda pra mim se você estiver em outro estado, e eles fazem isso. É isso aí, Ed? É isso aí, e a gente bate muito no pé com os clientes, fala assim, cara, reserva seu carro, porque vai vender. Ah, é papo de vendedor, não era pra ser meu. Eu falei, quem sabe Deus mandou ser esse pra você. E aí quando veio, conversei com a minha esposa, eu vou ficar com o carro, Ed. Eu falei, então vou arrumar um outro pra você, porque isso aí já foi. E parece que é conversa de vendedor, mas não é. Por quê? Porque a G7, eles investem bastante em propaganda, eles é a empresa brasileira com maior inventório, entendeu? Eles vendem para os Estados Unidos inteiro, então é difícil de guardar um carro se você não der a tua entradinha lá. E lembra, e é sempre comprando e vendendo, comprando e vendendo. Se você viu o carro que você quer, principalmente ela tem cargo van, tem umas caminhonetes de trabalho, não tem só carro de luxo. Tem carro simples lá no cantinho, que quase ninguém mostra. Ontem, quinta-feira, eu passei lá, eu falei, poxa vida, um monte de carro pequenininho aqui, baratinho, que ninguém mostra. Então tem carro barato também, tem para todos os bolsos e para todos os gostos, e sempre com garantia de 2 anos. E se for o carro mais baratinho, não vai ter essa garantia de 2 anos, mas vai ter a garantia ali com a própria mecânica da G7. A garantia sim, eles cuidam de você por alguns meses. Aliás, é eu que estou inventando. Cuida, né, Ed? Cuida. 100%. O cara vai falar que não ao vivo, Marcelo. É assim, ó. Já pega esse corte e fala, Ed. Já põe a foto do Ed, assim, cuida. Mas o Paulo, você tem que tomar cuidado, que o Paulo ele joga lá, meu irmão. Aí o cara... Não, gancho, certo? Mas como é o padrão de cuidar, realmente a gente cuida. É lógico que não dá pra fazer 100%. É claro. Mas se tiver paciência, se tiver, não, impossível. Na agora, G7... Por que o imigrante, quando chega aqui, Paulo, ele tá uma semana aqui, já acha que é americano, né? Encontrei um amigo essa semana, aí ele tava procurando carro, ele colocou no grupo, e aí depois eu encontrei com ele e falei, cara, tu conseguiu comprar o carro? Aí ele comprei, eu falei, onde? Na G7. Engraçado que o dono da G7, ele não quer que a gente fale G7, ele quer G7, né? G7 para atender a nossa pátria, né? O brasileiro que está chegando. A loja atende todo mundo, o pessoal que já está aqui, americano, hispano,
mas a gente tem um cuidado especial aí com os nossos. Com os nossos brasileiros. Esse Ed é vendedor. Você vendia... Cara, esses caras que vão na tua casa... Gente, não vai ter mais, vamos vender mais carro aqui hoje, vamos só bater um papo. Tem uns caras que vão na tua casa aqui, não sei se foram na de vocês. Eles vão em umas casas um pouco mais antigas, então na de vocês não foram, que vocês vivem em casa nova. E vê se tem carpete. Se tiver o carpete, geralmente, o carpete, ele já tá um pouquinho sujo. Só que ele fica sujo por inteiro. Então você não sabe que tá sujo. Você nem lembra como era a cara dele limpo. Aí vem essa galera com um aspirador super potente, um aspirador que parece um carro, e vai falar, não, deixa aí. Daí eu macaco velho, falo, não. Aí o cara virou e falou assim pra mim, poxa vida, senhor, se o senhor só deixar eu entrar, eu já ganho a minha comissão. Só por falar com o senhor 5 minutos. Eu falei, faz de conta que você falou, não, eu só preciso demonstrar, você não precisa comprar nada. Falei, pô, vou dar uma força pro cara. Aí que o cara faz. Gente, estou falando isso há muitos anos atrás, tá? Minha casa nem carpete tem hoje. Aí o cara entrou na minha casa, com o carpete sujo, pegou aquela potência daquele vacuum e fez o quê? Um quadrado branco, fica um quadrado perfeito na minha sala. E aí o que significa? Imagina a tua casa toda suja, só que você nem sabia que era sujo, que tá tudo igual. E com aquele quadrado branquinho, com o carpete, o aspirador realmente é uma turbina. Vou ter que comprar o serviço do cara. Para vender, cara. E você não vai deixar um quadrado branco no meio da sua sala, né? Só que o Paulo Paterno, isso não é gringo. Eu fechei um pau, eu fechei a porta e falei, tu não vai sair daqui agora. Então pode chamar a polícia, pode chamar o capeta, pode chamar quem for, que você vai fazer a minha sala inteira. Ele falou, não, mas que não posso. Ah, vai. E daqui a pouco parou uma van, que esses caras, eles viajam o mundo, os Estados Unidos inteiro, fazendo isso, vendendo. Gente, né? Então eles vão batendo em porta, onde nem pode no meu condomínio, batendo na minha porta. Cara, entrou a meia dúzia de cara lá dentro da minha casa. Eu falei, vocês não vão sair. Eu abri para mais gente entrar, fechei a porta e falei, aqui ninguém vai sair com a minha casa assim. E foi uma briga. E de lá pra cá, nunca mais eu abri a porta. Primeiro lugar, que não pode bater na minha casa. E, cara, pode vir gente pedindo esmola, falar, não, se eu preciso... Não entra na minha casa. E, resumindo, Ed, você vendia... Não vendia carpete, mas eu fui um bom vendedor no Brasil. Fui campeão de alguns prêmios aí. Sempre fui vendedor, mas... Um bom vendedor é o cara que entende a necessidade do cliente. Que cura Depois uma que dor. você entendeu a necessidade, não tentou vender qualquer coisa, acredito que isso te facilita abrir portas aí para vender. Não precisa ser forçado, não. Engraçado. Fazer quadradinho lá não, né? Não precisa fazer o quadrado. E o Marcílio, e você que é um comunicador, e você que ensina técnicas de vendas, tem um vendedor como eu, que sou mais agressivo, que fala alto, grita com a pessoa, e tem um come quieto que nem o Ed, que é o cara que vai quietinho lá, quando você vê, ele já limpou o prato e você não viu, e eu fazendo um barulho, os caras, todo mundo de olho em mim, e o Ed tá indo lá e comendo todo o brigadeiro da festa. São estilos diferentes para públicos diferentes? Não necessariamente. Cada um de nós temos um perfil comportamental, um estilo, né? O Ed pode ser um pouco mais calmo na comunicação dele, vai ser mais agitado. Então eu posso me identificar mais com ele do que com você. Mas um bom comunicador, um bom vendedor, ele é camaleão. Ele vai se adaptar, ele vai aprender naturalmente as técnicas. Se eu atendo o Ed como um cara, eu percebo, antes de eu me comunicar com ele, eu já tenho que perceber o estilo dele. Se eu vejo que ele é um cara mais analítico, mais devagarzinho, ele gosta de sentir, de ver, eu vou me comportar com o perfil dele. Agora, se eu recebo um cliente como Paulo Paternes, por mais que eu seja parecido com o Ed, um cara calmo, eu não posso ser muito calmo te atendendo. Porque você é um cara TDAH, né? Você precisa pra frente, cara. Você precisa manter o cliente motivado. Manter motivado. Então, um bom vendedor ele tem que se adaptar ao perfil do cliente dele. E aí eu sempre falo isso, a gente sempre volta nessa tecla. A comunicação não é o que você está falando, é como o seu cliente vai entender. Então, ele entendeu, você mandou a mensagem, ele entendeu, ok. E as pessoas, elas gostam de comprar daquelas pessoas que elas se identificam. Sim. Elas gostam de comprar de quem elas se aproxima, de quem ela gosta. Isso é do ser humano, normal.
Então, tanto Paulo Paterno quanto o Ed vão ter clientes que vão se identificar ou não. Agora, posso ter um cliente que realmente quer comprar o carro, vai lá na G7, já estou determinado, posso não gostar do perfil dele, mas eu quero o carro. Eu vou comprar o carro. Vai comprar o carro. Você sabia que eu sou assim? Tá nós 4, nós 3 aqui. Eu sou do tipo, cara, eu não tô ali pra fazer só amizade com você. Eu tô ali pra pegar o carro. Então eu já vou estudar o carro antes, já vou olhar, já chego fazendo 3 perguntas. Pum, já vou. Então eu sou o melhor cliente, porque eu não fico enrolando. Mas eu já vi vendedores perder venda nesse perfil de cliente. Eu fui um perfil de cliente, uma vez entrei numa loja com a placa do carro embaixo do braço. Cara, se um cliente entra na G7 com a placa, Tá vendido. veio de Uber, com a placa, Ele já vai comprar, viu? cara, eu saí de lá 2 horas da manhã. Eu entrei numa concessionária grande, pra comprar um carro pra minha esposa, e o cara não quis me atender porque tava próximo de fechar. Perguntou se eu poderia voltar no outro dia. Tem isso. Isso aconteceu comigo agora, essa semana, numa loja de roupas, não vou falar o nome para não fazer comercial, a não ser que patrocine o Paulo Paterno. Mas no outlet eu entrei, a loja fecha às 9 da noite. Eu entrei, era 8h10, Paulo, uma loja. 8h10. Aí eu queria comprar uma calça. Eu peguei 3 calças para experimentar, para ver qual era o modelo que ficava legal. A entrada do vestuário estava fechada. Aí eu chamei a menina e falei assim, eu queria experimentar. Ela falou, não, já tá fechado. Aí eu falei, tá fechado? Mas que hora que fecha a loja? 9. Aí eu olhei no relógio, 8h10, minha filha. Não, porque não tem ninguém pra te atender. Isso, falou comigo. Aconteceu comigo. Eu me troquei na frente do vestiário. Eu falei, não. Fui lá, tirei minha roupa na frente do vestiário, no cantinho. Tipo, não foi na loja, né? Não quis, mas eu experimentei a roupa com o vestiário fechado na Under Armour. Under Armour do Outlet, aqui do Premium Outlet. Mesmo esquema. 8 horas, fecha às 9. 8 horas, fecharam tudo, que não quer bagunçar, a gente joga caminho. Ficou lá, minha esposa comigo. Fui lá, baixei minhas calças, coloquei um short, tirei a camisa, coloquei outra. A menina passou, falei, tá fechado, né? A menina nem ligou. E pra eles, tudo bem, porque eu queria comprar. Eu falei, eu quero comprar, mas você não quer vender, não? Ela, e porque acho que eles não ganham comissão, alguma coisa assim, né? Ela não fez questão nenhuma. Eu falei, então eu não vou comprar. Aí joguei as roupas assim no colo dela, entreguei na mão dela. E ela tá um favor que você Fiz fez. um favor pra ela. E é um favor. Vai fechar às 9. Hã? Vai fechar às 9, vai do jeito que ela queria. Exatamente. Acho que eu infelizmente- ficaria até mais tarde. Cara, e se ela me deixasse experimentar, eu não ia comprar uma calça só. Porque eu levei calça do mesmo modelo, mas de cores diferentes. Eu ia gostar provavelmente, se desse em mim e tal, eu ia comprar outras calças também. Mas eles não querem que você compre, dá muito trabalho. É igual lá. Cara, quantas vezes eu vou nesse mercadinho brasileiro, cara? Passo raiva. O pessoal tem que me atender, principalmente no final do. Putz, parece que é um sacrifício Então que o cara você tá que fazendo está pra me para atender. vir país que é vendedor, pode vir que estamos necessitando de bons É vendedores. isso aí, quem tá precisando. Vamos lá, deixa eu pegar as perguntas. Então, lembrando, a G7, para quem não sabe, caso você não saiba ainda, é a maior loja de carros seminovos, carros usados, de brasileiros na Flórida e se variar nos Estados Unidos. Mas da Flórida a gente sabe quem é, dos Estados Unidos a gente não sabe ainda os brasileiros perdidos nesse mundão. O Carlos Mendes, ele pergunta o seguinte: qual é o primeiro passo para quem acabou de chegar nos Estados Unidos e quer comprar um carro? Passaporte, conta no banco e a gente está aceitando o status do Brasil ou até o imposto de renda. Para financiar, né? Sim, para financiamento. Vai depender um pouco agora se você quer ter esse benefício de 0% de juros ou você vai para um banco tradicional que tem no americano, mas é muito simples a compra do carro aqui no país. Então, não fica preocupado. Corre na loja, vamos bater um papo, vamos entender a sua necessidade e aí a gente encaixa no que você está necessitando. Mas eu não tenho conta no banco ainda. Como que você vai me pegar lá no aeroporto, vai levar lá para outra loja? Sem Como vai ser? problema nenhum. Vamos colocar aí 50% dos carros que a gente entrega, o cliente ainda não abriu a conta no banco, não tem o número de celular, mas a G7 confia em você. Se você já pagar a G7 entrada, recomenda também banco, sim, tudo, sim, né? Sim, a gente te ajuda, te auxilia a fazer todo esse processo. Então fica tranquilo, vai para a loja. Se não tiver condição de ir para a loja, nos liga que a gente vai te buscar também no aeroporto, ou na casa que você alugou, ou no hotel. Fica tranquilo. Conta a sua dor para a loja que a gente te acha a solução. É isso aí. Quando você chegou aqui, você há 4 anos, né? É. Você abriu conta no Banco Facinho na época? Você lembra? Era Bank of America? Bank of America.
Bank of America. Na verdade, sim, eles pediram comprovante de residência, contrato, né? Aquela coisa toda. Hoje está até mais difícil. Tá mais difícil. Tá mais um difícil. pouco mais difícil. E eu, na verdade, só consegui também, na época, comprar um carro tendo conta de banco aberta e tinha que apresentar lá o comprovante de residência, Sim. aquela coisa toda. Mas é uma pergunta até com base no que o Paulo falou, e eu lembrei também o que aconteceu comigo, né? Quando a gente chega aqui, a gente não tem um histórico de crédito ainda, né? Isso acaba influenciando. Mas, pelo que você falou, um cliente que chega hoje na G7, já 7, velho. G7, a gente Tá gringo já. Tá gringo, muito tempo. 4 anos já, mano. Tu começa a falar de... Não, o Washington, guest, o owner, tu começa a falar de aquelas coisas difíceis. Mas a pergunta é, então o cara chegou agora, não tem conta no banco ainda, provavelmente ainda não tem histórico de crédito, né? Você falou, chegou com passaporte, vai conseguir comprar. Tem essa diferença hoje, né? Uma coisa que há 4 anos atrás a gente não tinha muita informação. Tinha informação, mas não como hoje. Tem a G7 que vem aqui, G7 vem aqui no Paulo Paternes e tá levando toda semana, sempre que, né, um conhecimento para quem tá lá no Brasil ainda ou quem chegou agora aqui, não errar, né? Isso é muito comum. É até uma próxima pergunta que eu vou te fazer aqui. Então faz agora. Porque assim, a pergunta é, quais são os erros mais comuns de um imigrante que acabou de chegar aqui nos Estados Unidos na hora de comprar o carro, o primeiro carro? Então, vamos dividir essa pergunta aí. Hoje em dia, por incrível que pareça, mesmo a gente oferecendo esse conteúdo, a gente bate toda semana aqui, explica, o pessoal não acredita. Porque o pessoal, um fulano de tal falou que é impossível criar o crédito sem o social. Falei, cara, pesquisa. Tem um chat GPT aí na sua mão, no computador, no celular. Dá uma pesquisada. Não precisa acreditar, já que você não quer acreditar no que a gente traz, no conteúdo. Pesquisa. Como eu falei agora, da sua pergunta, a maior burrada para mim é comprar à vista. Eu vejo muita gente falar, mas aí você vai pagar um juros absurdo. Depende para onde você quer ir. Hoje a G7 oferece 0% de juros. 6 anos. E já tem tua casa própria. Já tenho minha casa própria. Crédito, velho. Crédito. Desde quando eu cheguei aqui, eu comprei coisas financiadas. Eu construí o meu crédito desde quando eu cheguei. Eu não fiz essa burrada de comprar à vista. Ed, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Guarda seu dinheiro. A G7 preparou para um perfil de cliente que você dá 50% de entrada e financia o seu carro com 0% de juros. Pronto, está resolvido. Sério, o problema não é os juros que vai alavancar o seu crédito, é os pagamentos. Então, quanto mais pagamento você tiver, mais pontuação você vai ter. Então, não importa se a G7 não vai dar nada de juros, não vai cobrar nada de juros e eu vou construir o meu crédito, vai construir. Porque é o pagamento mensal, ou semanal, ou quinzenal, enfim, depende da negociação. Quanto mais pagamentos você tiver, mais pontuação de crédito você vai ter. Que eu acabei de fechar um carro com um cliente que ele falou, pô, Ed, mas eu queria ter 24 meses de pagamento. Eu falei, por que 24 meses? Porque aí vai ser um crédito sólido. Não, vamos fazer em 24 semanas e você também vai ter 24 pagamentos. Então não é os meses, é a quantidade de pagamentos. Então você vai ter a mesma pontuação. Eu vou reportar mais vezes o seu crédito. Você não vai pagar nada de juros e vai ter um bom crédito. Então, a maior burrada, para mim, é comprar carro à vista. E para vocês entenderem, em outras palavras, o crédito é a sua reputação. A gente só sabe se você tem uma boa reputação se te colocar em situações onde vai testar a sua índole. Como assim? Se eu deixo aqui o Marcílio e tem um dinheirinho aqui, ou falo, Marcílio, passa lá no canal Perguntas e pega um negócio para mim, faz de conta que não tem câmera, que não tem nada. Se o Marcílio foi roubar, eu sei que ele tem uma má índole. Se eu mudo ele 10 vezes aqui, 10 vezes o dinheirinho tá ali, ele não construiu nada, ele tem uma boa índole. Isso é uma reputação de um roubo. Falando em reputação de crédito, se você é um bom pagador, você vai pagar toda semana certinho, você vai pagar todo mês certinho. Então, enquanto você não conseguir provar que você é uma boa pessoa, que você tem uma boa reputação como bom pagador, você não vai ter crédito. E isso demora tempo e situações, que é o que a Ed falou, a G7 praticamente, então, também fico falando agora, eles criam situações para você comprovar que você é um bom pagador, que não importa se é 1, se é 10, se é 100, se é todo dia, se é uma por semana, uma por mês, você vai honrar o teu compromisso, e isso é o que faz o crédito aumentar. Uma das coisas
que fazem o crédito aumentar. Deixa eu fazer a próxima rapidinho, daí você faz uma também. Entendeu? Ele respondeu a tua pergunta? Sim. Não, é interessante, porque ele também, além de facilitar para a pessoa, se a pessoa tiver realmente entender Sim. isso, você está ajudando ela a se educar financeiramente, a não se descapitalizar de uma vez. Ela vai comprar o carro dela, vai ter o dinheirinho dela ali, ela pagaria metade e financiar sem taxa de juros. E é que negócio legal, eu posso receber esse dinheiro até no Brasil e ele vai construir o crédito dele aqui. Porque o recebimento vai bater na minha conta americana de qualquer forma. É um dispositivo que a gente tem de recebimento no Brasil. Então você pode pagar usando seu dinheiro lá que está rendendo, em vez de você descapitalizar, comprar à vista, construir o seu crédito e já fazer a conversão do real para o dólar. Se ele for comprar sem juros, dependendo do dinheiro que ele tem rentabilizado, Sim, lá ele paga o parcela do carro dele. Essa é a grande jogada, que são dispositivos que a G7 está na frente de grande maioria das lojas aí que não tem esse poder de se adaptar ao mercado e trazer inovações aí que a gente sempre está trazendo todo mês. Uau, legal. Bora, próximo então, que o Marcelo fala pra caramba também. Ricardo Alves, Juliana, eu pulei você porque você está perguntando assim, é melhor financiar ou pagar à vista quando ainda não tem o crédito? Acabamos de responder. Acabamos de responder. Financiado. E foi a mesma pergunta que o Marcelo mandou. A próxima aqui, Ricardo Alves. Quanto tempo preciso para ter... quanto tempo de Social Security preciso para poder financiar? Já acabou de falar que não precisa. Não precisa de social. Social é importante para diversas coisas no país e vai ser mais fácil posteriormente. Desculpa a voz, pessoal, que eu estou resfriado aqui. O clima estava péssimo em Orlando. Você estava jogando bola? Quem foi que você mandou uma foto? Não, ontem meu filho estava jogando. Meu filho. filho aqui, o esporte aqui é muito legal. Quem está pensando em vir para cá, que tem medo por causa dos filhos praticam esporte no Brasil, aqui é gigantesco. Não perca essa oportunidade de proporcionar isso para eles. Então, a questão do social, primeiro, é só uma numeração para a questão do crédito para onde eu vou reportar. Ed, mas não chegou ainda, não tem problema. Vou reportar através do seu nome, seu endereço, a data de nascimento. Quando chegar, o próprio aplicativo do Experian vai vincular tudo e vai se unificar para essa numeração. Então não se preocupe na questão, não precisa esperar o social chegar para comprar nada. Compre, depois ele vai se unificar com a numeração. Fique tranquilo, é isso. Pergunta o que é que eu pergunto? Essa pergunta que eu tenho aqui, ela até faz ligação com essa. Isso combinou aí. Não combinamos não. Combinou. É assim, em relação ao status imigratório, né? A pergunta é, o status imigratório influencia na aprovação de crédito ou no tipo de carro que a pessoa consegue comprar? Então acho que tem a ver com a questão do social. Para os bancos não. Para os bancos não, porque tem diversos tipos de vistos, né? Um estudante patrocinado pela empresa, EB3, EB2, enfim, tem diversos tipos de visto. Então, para o financiamento para o banco, não. Você é um recém-chegado, você tem crédito ou não tem crédito. Muitas vezes não ter crédito é melhor do que ter um crédito ruim. Então, hoje em dia, o que está impactando um pouco na parte de registro do carro. Então, mas tem diversas formas de registro também. Né? Não. Quanto a isso, tranquilo. Você vai ter, quando você entra no país, você tem o I-94 validado pelo agente de imigração, né? Vai te dar 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então vai ser o tempo de você poder registrar o carro. Depois de registrado, não tem problema nenhum. Se você tiver com visto de turista, se tiver visto estudante, vai ser aí 1 ano, 2 anos, e aí vai de acordo. Vai seguindo. Próxima pergunta aqui. Bom, tem várias aqui, na verdade. Tem várias não. Tem o que eu vamos tirar dúvida de todo mundo. A Fernanda Lima, ela pergunta, posso comprar apenas com ITIN? É a mesma coisa, o ITIN é um substituto, vamos colocar um provisório do social, um clone do social. Então vai te facilitar para encontrar o seu crédito. Mas não. Eu acho que depois que a gente soltou o vídeo, porque a pessoa, de novo, Marcelo Rocha, como funciona o score de crédito para aprovação do financiamento? Vamos falar sobre isso. Como funciona o score, então os pontos? O Paulo pegou minhas perguntas. O senhor também? Também. Estão roubando. Sério mesmo aqui. Estão se conversando aí, eu não estou sabendo. Meu celular tá para baixo aqui. Quanto o score de crédito realmente impacta no valor da parcela, só que é um pouco diferente, nos juros de financiamento de carro. Porque assim, acho que essas perguntas que mandaram para o Paulo, eu fui pensando na cabeça das pessoas que estão procurando carro, imigrantes, né? Porque como funciona, pessoal, que é um negócio legal também. Tem muita gente que abre conta no banco, ela vai lá no Banco of America e abre a conta.
Aí ele não pegou um cartão de crédito, nunca financiou um carro, mas todo mês ele deposita o dinheiro dele, faz o débito automático da conta de água, conta de luz. E o Bank of America, como diversos outros bancos, ele tem um FICO interno. Então ele tem um crédito interno dele ali, você e o banco. Aí tem muita gente que olha lá a pontuação, eu tenho 750 de crédito, aí vai lá comprar o carro. Tenho 750 de crédito. Fala, legal, o que você financiou já? Para entender um pouco o cliente, já financiou um carro? Não financiei carro. Você tem um cartão de crédito? Não. Mas aparece no banco que 750. Falei, então, isso aí é um crédito cliente-banco. Ele te entende como um bom cliente, então possivelmente já ele vai te dar um cartão de crédito, vai te oferecer um cartão de crédito. Agora, para outras instituições, você não tem crédito nenhum ainda. Então, por isso que é importante você fazer um cartão de crédito. Ed, meu banco não liberou, faça um pré-pago. Pré-pago também já pontua o seu crédito externo, já é uma responsabilidade. Qualquer tipo de crediário, celular, tudo que você puder fazer de início, faça. Pô, Ed, eu vou pagar um pouquinho de juros. Cara, é um investimento. Então, pensa nesses pequenos valores, você pagar um juros de $1.000, é pouquinho. Do que quando você for financiar a sua casa, que aí vai ser um montante de 500, 700 mil. Então, construa o seu crédito agora com pequenos atos, com um financiamento de um carro que é de 20 mil, do que você, na hora que for financiar uma casa, e pagar um juros alto num montante muito maior. Não atrasem, viu, gente? Sim, é bom para algumas coisas, mas se você for um mau pagador, esquece que depois para você voltar a isso é o dobro do esforço. Imagina como a sua reputação. Você foi uma pessoa direita a vida inteira. Aí você pisou na bola, o pessoal foi no WhatsApp e jogou cocô no ventilador. Todo mundo... Nós três que estamos nessa mesa, nós somos bons. O Ed é bom até o último carro que ele vendeu, eu até a última coisa que eu falei e eu até a última equipe que o Marcelo treinou. Se nós fizermos alguma coisa errada hoje, tudo que a gente fez para trás as pessoas esquecem. E o crédito, infelizmente, não é a mesma. E para voltar depois a nossa reputação, que é bem triste. A Patrícia Gomes fez uma pergunta bem boa. Qual entrada mínima vocês recomendam dar? Então, eu converso bastante com o pessoal que está chegando do Brasil. Cara, se programem. Me liga, chama o Paulo. Meu celular sempre está disponível aí, é o celular que eu converso com a minha esposa. Então pode me chamar. Conversei essa semana com um rapaz que chamou o grupo lá do canal Perguntas. Falou, tô indo com $1.000. Falei, cara, não vem. Nossa. Se programe. Pelo menos um carro aí para você pensar em chegar. Não vamos falar de taxa de juros. Você está vindo com baixo investimento de 3 mil a 4 mil. A entrada mínima de 3 a 4 mil? De 3 a 4 mil aí para você pegar uma coisinha melhor, para você vai ter que pagar a entrada no seguro, tem a documentação, então pensa de 3 a 4 mil, você já começa a pegar uma coisa melhor, um juros um pouquinho melhor e venha mais programado. Tá. Vale a pena, o Eduardo Martins, vale a pena comprar um carro usado ou seminovo? Ué, o seminovo é usado também, né? Sim, mas usado. Lógico que eu vou entender a sua necessidade. Aí tem gente que não vai conseguir comprar, vamos dizer, um 24, um 25, vai precisar comprar um 18, 19. O mais novo que você consegue? O mais novo que você puder. Você acha melhor do que comprar? Sim, por questão de... O carro aqui se usa muito, gente. Então, é 1,6 a mais de quilômetro para milha. E o carro aqui se usa muito. Carro, como diz o Paulo, é perna. Você precisa... Você vai na farmácia... É mais? Milha é mais. É 1,6. Por isso que 60 milhas são 100 quilômetros, né? Sim. É verdade. A Camila Andrade, como saber se o carro já sofreu acidente? Grande maioria Carfax. O Carfax é 100% correto? Não. Então tem algumas coisas, por exemplo, eu me arranhei no portão de casa. O cara é funileiro. Ele pode fazer a manutenção do carro dele e não reportar. Ele não é uma companhia que reporta. Se chamar a polícia vai reportar. Mas se for um acidente forte, normalmente a polícia vai ser acionada, então esse carro vai ser reportado. Agora, pequenos defeitos, o para-choque ali bateu na mureta de casa, o cara fez a manutenção, uma manutenção leve, então não reportou no Carfax. E até é bom que não reporta, normalmente na verdade. No Carfax, mas normalmente no Carfax. Na verdade, é até bom que não reporta um arranhão. Sim, porque tem uma pequena desvalorização, mas não, tem muita gente que se impacta, tem um acidente, tem um minor damage, cara, o minor damage pode ter sido um arranhão que ele reportou,
Não é nada demais, gente. Não se é um raio-x ali, né? Sim. É a identidade, a certidão do carro. Parecido ali, né? com a cautelar que tem no Brasil, mais ou menos. Olha que engraçado. Meu carro tinha que fazer a revisão dele, né? Eu comprei o carro zero e eu atrasei a revisão do carro. E aí eu recebi uma mensagem do Carfax falando assim, ó, se tu tá tantos dias sem fazer... Tanto tempo sem fazer nenhum report. Mas por quê? O que tem a ver? Ele pede, né, para você ter um controle do seu carro. É natural. É? O Carfax, ele tentar controlar, ele tentar manter o histórico atualizado do seu carro perante a ele. Tipo porque, e-mail. um exemplo... E me assustou, tá? Porque quando recebeu um e-mail do Carfax e sabia exatamente que eu tava atrasado tantas semanas que eu não tinha feito a revisão do meu carro, falei, caraca, eu vou agora. Carfax é uma empresa privada, então ele quer que as pessoas usem mais ele. Porque você, como pessoa física, você pode comprar um report também. Se eu não me engano, tá $30 para você comprar um report. Então, se ele souber que todo mundo faz o report certo, tem uma acreditação maior, né? Sim. E todos os carros da G7 você pode... Tá no site do Carfax? Tá no site aberto, você clica, livro você aberto. abre, você lê, você já sabe o histórico. Se você não entender, o Ed explica linha por linha. É bem transparente. Vamos lá. O Bruno Ferreira. O que é título salvage e por que devo evitar? Na verdade, toda panela tem sua tampa, né? Uhum. A G7 não trabalha com esse tipo de carro porque é um carro já mais problemático. Pode ser que tenha um problema, não sei se a manutenção foi bem feita. O salvage é como se fosse o PT no Brasil. Esse carro teve um grande acidente e ele foi reconstruído. Ele precisa fazer uma avaliação por um laudo, mandar documentação para o DMV, mostrar que esse carro está normalmente bom para dirigir novamente. Seguro, né? Seguro, mas tem que saber quem fez essa manutenção. A G7 prefere não trabalhar com esse tipo de carro, nem na troca eu recebo. Ou se quando eu recebo, eu mando direto para o leilão. Então, só toma cuidado, peça ao Carfax, porque o Carfax normalmente vai estar lá que esse carro teve um acidente desse tipo e foi recuperado para poder dirigir novamente. Eu não gosto desse tipo de carro, mas toda panela tem sua tampa. Tem gente que vai pagar muito mais barato para esse carro, falar, Ed, vou pôr para um funcionário meu trabalhar aí, rodar, não vejo problema, só quero pagar barato. Então trabalho com esse tipo de carro, por isso que ainda tem comércio desse tipo aqui no país. Mas lembra, dependendo do acidente, esse carro não é tão seguro quanto Sim, mexeu no airbag, o airbag foi acionado, então tem um airbag novo lá, pode ser que seja recondicionado, enfim. Tome cuidado. Bom, você quer falar alguma coisa? Eu lembrei aqui só essa aqui, porque sempre foi uma dúvida minha, inclusive, né? E aí você vai me responder, e vai responder com certeza para muitas pessoas, sobre by RPI que fala, né? Certo. Qual a diferença e você vê vantagem, ou qual o que é um by RPI? O que é um by RPI então, e qual o tipo de cliente que se enquadra melhor para esse tipo de... O by RPI é uma modalidade muito antiga no país. Acho que nasceu junto com os carros. Antigamente, vamos colocar em 2015 para trás, não tinha financiamento para imigrante, não. E a grande maioria do americano trabalhava com by RPI. O by RPI é o compre aqui e pague aqui. Um exemplo, é como se fosse um financiamento da própria loja. O problema do by RPI hoje que eu encaro é que a grande maioria não constrói o crédito. Você paga um juros alto, que normalmente era para um pessoal que não tinha crédito nenhum ou crédito muito ruim, não tinha possibilidade de fazer um financiamento de carro, então as lojas pegavam aqueles carros que o leilão vendia baratinho, ele comprava, muitas vezes nem fazia manutenção, não lavava, colocava lá, ó, para você que não tem crédito, não tem condição de comprar, é isso aí que você pode ter. Então você ia lá, comprava e pagava semanalmente na loja. Ia toda semana na loja, o cara aproveitava até para ver como estava, que é um bem dele, né? Olhava como estava o carro, você ia toda semana, pagava para ele, só que não constrói o crédito. Então tem muita gente que encara... Aí hoje em dia, até hoje, eu falo assim, pô, a G7 tem o próprio banco. Aí os caras falam assim, mas é by RPI? Não, cara, não é by RPI, porque eu tenho uma licença de financiamento. Não é que você paga para a loja lá, na verdade é o Guga BL, é um banco separado da loja. Você paga para aquele banco e eu reporto seu crédito. Se você pagar bem, você vai ter um bom crédito. Se você pagar mal, você vai ter um mau crédito e vai perder o carro.
mas essa modalidade de barrir perrir. Então você comprava o carro na própria loja e você ia lá, pagava para ele todo mês e não contava nada de crédito e era o que tinha para você. Então, mas era para uma finalidade, normalmente, uma pessoa que não tinha crédito. E eu não sei se eu estou correto. Quando eu cheguei em 98, o que a gente entendia era assim, a entrada era mais alta porque o cara o dono do dealer da agência, ele te cobrava o que ele pagou praticamente na loja, de entrada. No leilão. Isso, a gente ouvia dizer, não sei. A grande maioria era assim. O resto, era isso, né? Financiava, vamos dizer, o possível lucro que ele pudesse ter. Porque muitas vezes o cara sumia com o carro também. Ou detonava o carro e não pagava. Ele vai ter que ir atrás desse carro. Mas pelo menos ele já tirou o custo que ele teve. Isso antigamente. Um exemplo, a G7, aquela loja existe há 30 anos. É uma loja de 700 carros. E o dono antigo da loja praticava esse tipo de mercado de barrir perrir. É legal. Próxima pergunta aqui, bem rapidão. Camila Andrada, aqui já falamos. O título sabe. Daniela Costa, como funciona a garantia nos carros usados? Boa pergunta. Tem diversos tipos de garantia. Porque cada banco trabalha de uma forma, né? Tem muita gente que fala assim, Ed, a loja te dá garantia. Ela pode te prometer uma possível manutenção, mas fica na promessa porque não tem contrato. Então, sempre que a loja fala assim, tem garantia, peça o contrato. É escrito. A grande maioria, vamos colocar em 99% das garantias, é comprada pelo cliente. Nada é dado aqui no país, pessoal. Tome cuidado com esse fala assim, eu estou te dando. Alguém está pagando por isso. Porque assim, o banco, Ed, mas é ruim. Tem uma garantia, eu vou pagar muito mais caro? Não, porque o banco muitas vezes ele vai te dar melhores condições se você comprar. Fala, isso é venda casada. Não, não é a loja que está oferecendo. O banco vai falar assim, cara, eu vou emprestar meu dinheiro, mas deixa eu analisar a sua vida financeira aqui. Pai, você acabou de chegar, não tem renda no país ainda. Ele vai fazer diversas análises, vai falar assim, cara, se esse carro quebrar, ele vai ter $5 mil para arrumar? Mas eu estou olhando a conta dele aqui, ele só tem 3 mil, que é o que ele está dando de entrada. O risco é muito alto. Então o banco normalmente fala assim, então legal, então compra essa garantia aqui, eu vou te dar uma melhor taxa de juros, vou te dar uma melhor condição, porque se esse carro quebrar, você aciona essa garantia, porque a garantia também não é do banco, ele vai terceirizar essa garantia, ele vai passar esse risco para uma outra pessoa. Então se quebrar essa pessoa, vai me pagar o carro, vai pagar o conserto do carro, você vai continuar trabalhando, gerando renda, porque esse carro vai ser arrumado, e você vai me pagar os juros, que é o que eu quero ganhar. Então, a garantia normalmente é comprada. Muitas vezes o banco não te empurra, porque é um bom benefício. Desculpa. E você vai continuar tendo o seu bem aí para poder gerar riqueza. Eu até entendi. Olha que interessante. Imagina que você é dono de um relógio e você aluga este relógio. Aí quando você aluga para o Marcílio, você vê que o Marcílio é um desleixado, não tá as coisas... Você deve falar, Marcílio, se você comprar esse cofre para guardar o reloginho todo dia que você chega em casa, você coloca dentro desse cofre, eu vou te dar um desconto. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Paulo, ele pega, você falou uma coisa e já vem com uma Sim, ideia. Sim, uma analogia legal. Vem uma ilustração. Para a pessoa entender, entendeu? Legal. Porque agora eu tenho o cofrinho para cuidar do meu relógio. Então eu dou um desconto maior. Aqui, o André... Nossa, faz tempo que eu não ouço isso. André Oliveira, posso refinanciar o meu carro depois que melhorar o crédito? Pode, é comum aqui no país o refinanciamento, né? Não é feito pela própria loja, são alguns outros bancos que vão te mandar cartas no decorrer do financiamento tentando comprar os seus juros. Fala, mas que vantagem tem? De ele ganhar uma porcentagem. Ele viu que você é um bom pagador, em vez de o outro banco te cobrou 28%, agora ele fala, não, agora eu quero você por 18%. Então é legal, é uma modalidade que existe, é um mercado muito concorrido, você vai receber depois que você financiar seu carro umas 10 cartas por ano aí de refinanciamento. Eu recebo direto. Você quer perguntar aí do teu ou não? Não, sobre essa questão aí, falou do refinanciamento, né? E é vantajoso quando a pessoa ela quer diminuir um pouco a mensalidade que ela paga do valor do carro, às vezes apertou um pouquinho. Eles oferecem, né, por exemplo, eu já recebi uma carta de um banco me dando um desconto para reduzir minha parcela em $300. Tem diversas propostas. Eu normalmente aconselho já fazer a troca do carro, porque normalmente você já gosta de trocar o carro,
tem uma coisa mais nova, então eu já falo, ó, já tem um ano, já construiu o seu crédito, então já faz a troca do carro junto com a troca dos juros. Agora, posso fazer uma pergunta aqui rapidinho, Paulo? Diga. Quem está aqui já tem a empresa, já tem um crédito, qual é a diferença? É mais vantagem ou não é comprar um carro em nome da empresa ou da pessoa física? Tem alguma diferença? Na verdade, a empresa não compra carro. Quem compra são os sócios, né? Então você vai comprar em nome do sócio e vai registrar em nome da empresa. Aí você tem que fazer a análise fiscal se a sua empresa vai fazer o abatimento de imposto, essas coisas, é mais essa parte de contabilidade, para ver se é mais vantagem você deixar no seu nome ou se você coloca o nome da empresa. Eu te fiz essa pergunta porque já ouvi falar, não conheço, que os juros é menor se for comprar por empresa. Não, isso aí é um grande mito aí do mercado. Até mesmo porque teria que ser maior no caso, porque a empresa não... Qual que é o crédito? O que a empresa é? A empresa é um... Sim. Porque a empresa normalmente é dentro da casa do próprio cliente, é um quarto dele lá que ele colocou como empresa. Então a empresa aqui, gente, você abre ela em 2 horas e fecha ela em 10 minutos. Então os bancos já sabem disso também. E caracteriza também se o cara vai comprar um carro pela empresa, que ele vai usar o carro para trabalho. Então o carro vai ter mais desgaste, teoricamente, né? Então, o risco é maior, o seguro você também vai ter que colocar em nome da empresa por ser empresa. Aí o Paulo vai poder falar um pouquinho melhor. É interessante falar sobre isso, porque, falando de seguro, eu não sou especialista de seguro nem o Ed, mas a gente fala baseado no nosso conhecimento. A gente não pode falar legalmente, né? Aqui a gente recomenda a IP Insurance. Mas o seguro, o seguro, você é feito, qual que é o propósito? Eles vão falar assim, qual que é o propósito? É só você ir trabalhar? É uma coisa. Você vai trabalhar com o carro? Já muda a coisa. Né? Então depende do que você vai fazer, o seguro também vai ser diferente. Engraçado que todas essas perguntas está vindo aqui, ó. É possível financiar sem história de crédito? Qual documento preciso para financiar? Tudo isso você respondeu. Quanto tempo demora um financiamento? Essa você não respondeu. Quanto tempo demora para... Gustavo Pereira. Não entendi muito bem a pergunta, mas vamos dizer, se for para comprar um carro, financiamento, assim, quanto tempo demora já para financiar? Aprovação do financiamento, tá perguntando. Aprovação, cara, é 30 minutos. Rapidinho. É muito rápido, muito rápido. O banco consegue... Hoje a inteligência artificial aí agilizou muito o mercado, né? Então ele já faz uma pré-análise se você é recém-chegado, quanto dinheiro você tem, o que você trabalhava, quanto tempo você exercia a função. Ele faz uma triangulação ali e já me dá os números muito rápido. Aí a Mariana pergunta, os juros mudam muito de acordo com o crédito? Mariana Barros. Vai de 7% a 32%. Então... 32%? É muita diferença. Por isso que o pessoal pergunta, faz uma pré-análise para mim. Eu falei, cara, eu preciso de algumas informações, porque é muito distante de um para o outro. Cara, eu quando cheguei aqui há 4 anos atrás, eu comprei meu carro, eu paguei quase 17% da taxa. Que é normal, já foi normal um tempo, crédito né? bom, juros bom hoje em dia. 17 não, minto. Porque o juros aumentou agora, né? Sim. Comparado a 4 anos Sim. atrás. Acho que foi 14%. E aí eu fui comprar já com social, já com documento e tal. Aí eu fui comprar um carro, o cara veio com uma taxa de juros pra mim, tipo assim, de 13%. Aí você falou, pô, agora que eu tô legal... Eu falei, pô, 4 anos atrás não tinha crédito, não tinha nada, eu fiz um financiamento com 14%, tá me dando o mesmo financiamento de 4 anos, a taxa de juros. Aí ele até falou assim, não, vamos ver se é direitinho e tal. E aí diminuiu bastante. Mas ele estava falando para mim, o que acontece é o seguinte, há 4 anos atrás, os juros era 1%, os juros altos era 14%. Hoje, juros altos é 17%, 18%, 20%. Então, se você chega hoje aqui com a mesma condição que você chegou há 4 anos atrás, tudo você diferente. paga 20%. E assim, um negócio legal de esclarecer para as pessoas, cara, cuidado só em olhar a taxa de juros. Porque, além da taxa de juros, veja qual que é as FIIs que o banco cobre, as taxas que o banco cobre. Porque você vai pagar normalmente o dealer fee, que precisa ter para qualquer dealer, a placa e o imposto. Isso certo? não corre. Isso não tem para onde correr. Aí tem bancos que trabalham com 3 mil, 4 mil de, vamos dizer, colocar taxa administrativa. Uma taxa administrativa, que é no Brasil a taxa de abertura de crédito. Tem banco que cobra 500, aí tem banco que vai falar assim, eu te dou 17% de taxa de juros, mas te cobra 4 mil de FII por fora.
Nossa, tem isso? Tem bastante. E aí tem banco que vai te dar 22% taxa de juros, mas não vai te cobrar FII. Então, vê o Amount Finance, quanto você vai financiar. Muitas vezes o banco ilude te colocando um ano a mais, 72 meses, só que se você levar a longo prazo, vai dar um valor muito maior do que aquela taxa de juros que seria teoricamente maior. Então faça conta, não caia só para assim, você está me vendendo a 22%, a outra loja está vendendo a 18%. Só que ela está te cobrando 4 mil por fora que você não está enxergando. Então faz a multiplicação laranja por laranja. Mesma entrada, o mesmo valor de carro, e aí a longo prazo qual que ficou mais barato. É isso aí, ó. E antes de você fechar com qualquer loja, entre em contato com o Ed. A gente vai deixar, fica até o final, a gente vai dar o número pessoal dele. Fala, Ed, tô nessa loja, papapá. Primeiro lugar, você não vai ter lá, você tem na G7. Mas se você já tá na loja, quer pesquisar, não entre tem em contato problema. com o Ed, fala assim, ó, é isso que eu tô comprando, não sei, e ele vai olhar pra você, vai falar assim, ó, deixa eu ver o contrato. Ele vai te falar, ele tá aqui pra te ajudar você. E se a G7 não puder bater nisso, tem alguma coisa errada. Porque quanto maior a loja, mais bargain, como que fala? Barganha. Tem mais barganha, isso, tem mais barganha para bater. Fora o carro vendido, vou te dar uma aula de crédito. Um exemplo, muita gente não sabe do Brasil que aqui você pegou 10 mil dólares emprestado. Quando você entrar no website para fazer os pagamentos mensais, vai aparecer só o valor que você pegou emprestado, 10 mil dólares. Porque você pode quitar o seu financiamento sem pagar juros, antecipar todos os juros. Esses 10 mil dólares, se você pagar mês a mês, ele vira 17, porque é os juros. Se você multiplicar suas parcelas, vai estar 17. Mas se você quiser quitar o carro no mesmo dia, tirei o carro de dentro da loja, chegou em casa, quero fazer a quitação, vai estar lá 10 mil dólares. Só paga os 10 mil dólares, não paga nada de juros. Muita gente não entende isso. Ed, eu posso pagar uma parcela a mais? Você pode pagar $1, $2, uma parcela, 3 parcelas, o contrato inteiro, sem juros. É isso aí, olha que interessante. Falando, se você e aí tem uns cálculos que você faz. Se você colocar, por exemplo, $10 a mais por semana, às vezes de 2 anos, vira 1 ano e meio. Sim. Tem vários cálculozinhos que você pode brincar que a gente ensina para você. Programar para você quitar seu carro antes. É isso aí. Então, vai na G7 que você não vai se arrepender, tenho certeza. Isso pode me falar comigo. Nossa, responsabilidade. Eu não vendo carro, mas... Pelo menos vai tomar um café. Hã? Tomar um café com uma pipoca. Porque é o seguinte, ó, qualquer coisa... Você sabe que a gente resolve as coisas aqui bem simples. Só pra fazer negócio com o Paulo Paternes, os caras têm que ser brabo. Tem que ser bom, porque os vagabundos tudo corre do Paulo Paternes. Os picareta correm. Aline Rodrigues, vale a pena fazer trade-in no meu carro antigo? Vale, é uma análise, sempre é uma análise. É o que eu bato bastante aí no pessoal. Cara, deu pouca entrada, vai ser difícil de trocar o carro lá na frente. É de a condição que eu tenho agora, mas as lojas não explicam sobre o financiamento. Na G7 eu deixo muito claro e transparente para o cliente que está comprando. Você quer dar pouca entrada? Tem até sem entrada. Dependendo do crédito que ele já tem, sem entrada. Mas você pensa que o carro vale 20 mil. Ele vai sair da loja com imposto, placa, dealer fee, os FIIs do banco, por 25, um exemplo. Mas seu carro não deixou de valer 20, cara. Não está valendo mais porque é você que é bonita, você que é bonito. O carro vale 20 mil, você pegou 25 emprestado porque você não quer dar entrada. Aí saiu da loja, já perdeu mais 2, em 6 meses já foi mais 3 e aí vai. Então, a troca do carro, eu consigo sim. Você veio para cá, se você fez um bom negócio, vai na G7 que eu vou pegar o seu carro, se o seu carro sobrar um dinheiro, já vai ser de entrada para o próximo carro. O imposto, muita gente não sabe, o imposto que você está negociando o seu carro vale 10 mil, então você tem 6,5% já para bater do próximo carro, do próximo sales tax do outro carro. Muita loja não ensina sobre isso, ou enfim, as grandes concessionárias eu já vi tentar até passar a mão nesse dinheiro. E por falar passar muito dinheiro, agora uma pergunta aqui que eu tenho para você para ajudar nessa mesma linha de pensamento. Tá, Ed, eu vou levar meu carro lá. E se você vai querer desvalorizar meu carro, da onde que vem o número que você vai dar para mim? Carfax. Vou te mostrar a tabela dele. Vou atualizar a milha que ele está na hora, porque o Carfax deixou fazer uma análise. É lógico, se o seu carro estiver muito detonado, mesmo pela tabela ali, eu vou calcular. Seu para-choque está batido. Então, quanto que é um para-choque para consertar? Vou abater desse valor da tabela. Pô, seu carro está muito bonito. Cara, realmente, posso pagar até um pouco a mais da tabela.
porque seu carro está muito bem cuidado, óleo trocado corretamente, não precisa ser na concessionária, mas trocou o óleo correto, reportou. Então eu vou fazer uma análise perante o Carfax e vou te mostrar, tá? Vai ser transparente, quanto no seu, quanto no meu. Muito legal. Então ele que está inventando, existe uma tabela que vai ser baseada nisso. A Priscila, como comprovar renda sendo empresário brasileiro nos Estados Unidos? Boa pergunta. Hoje eu vou usar a sua movimentação bancária no Brasil, não deixe de movimentar. Pessoal, a Nomad, a C6, enfim, tem diversos bancos internacionais aí. Esses bancos são bons para você trazer seu dinheiro. Mas não são bancos. Mas né? não são banco ainda considerado um país. Então tome cuidado, tem muita gente que passa os últimos meses só movimentando lá, achando que vai chegar aqui muito bem. Cara, são ótimos bancos, mas é só para fazer o câmbio da moeda. Continue movimentando o seu banco e vai enviando dinheiro para esses bancos para fazer o câmbio. Então vai usar sua movimentação bancária dos bancos tradicionais aí, que tem diversos no país, e o seu imposto de renda. Eu não entendi essa pergunta da Renata Moreira. Posso colocar o carro no nome do meu filho? Se for maior de 18 anos, sim. E um exemplo, se for à vista também, né? E se o Lucas Almeida, cara, tem um monte de perguntas, vamos acelerar aqui. A gente fala, Martinho, não vou nem passar nada pro Marcinho agora, o Marcinho vai ficar só de enfeite ali. O que acontece se Lucas Almeida, o que acontece se eu atrasar uma parcela? Depende do atraso. Tem muita gente também, é legal de você saber. Cada contrato funciona de uma forma. Muitos bancos, eles te dão uma carência, porque aqui você recebe semanalmente, ou biweekly, que é como se fosse um quinzenal. Dificilmente você vai receber por mês aqui. Então o banco, ele te dá, alguns bancos, 5 dias, 10 dias, até 15 dias, sem juros e sem penalizar você por ter pago atrasado. Um exemplo, minha casa, ele me dá 15 dias para eu pagar, posso pagar até o dia 15 e ele não conta como atraso. Então depende do atraso. Mas um pagamento, ele vai reportar lá no Carfax que você pagou uma vez em atraso. 3 vezes, ele já começa a te pontuar. Um exemplo, análise de crédito, ele vai aparecer mês a mês para mim. Por reporte de crédito e aonde que eu vou enviar para o banco. Eu sou responsável de retirar o reporte de crédito do cliente e na hora da aprovação eu mando para o banco. O banco já tem o dele também, para comparar se a loja não está fazendo um tipo de fraude. Então ele vai lá, vai aparecer para mim. No contrato inteiro, quantas vezes ele pagou em atraso, se ele está em atraso e se ele também pagou totalmente certo, ele vai aparecer para mim lá. Então, se ele pagou uma vez em atraso, não vai pontuar tanto mal. Se ele passou 3 vezes já, ou se ele está mais de um mês em atraso, aí vai começar a dificultar a compra, vai subir a taxa de juros dele. Uma pergunta bem boa aqui. Todas são boas, viu, gente? Aqui é uma que é diferente. É mais específica. Quando eu não penso e eu acho boa, eu acho boa. Uma pergunta interessante que eu passei aqui. Natália Freitas, para quem trabalha com Uber, qual tipo de carro que vocês recomendam? Qual carro que você acha que é bom? Primeira coisa, ser sincero na hora da compra, que a grande maioria não é, esconde. Porque os bancos... Ela tá querendo trabalhar, tá querendo saber o carro. Qual carro? Modelo, cara, modelo... Que é econômico, que aguenta porrada, aguenta direto. Honda e Toyota, só que ele vai pagar um pouco mais. Custo-benefício, eu iria, por exemplo, Ed, você vai trabalhar com Uber. Eu iria na empresa, não vou colocar Hyundai não, porque tem outras, que me dá mais tempo de garantia, porque eu vou rodar bastante com esse carro. Então, quanto mais milhas eu tiver de garantia, melhor, porque se o carro me der algum tipo de problema, eu posso recorrer à marca e ter uma manutenção sem pagar, né? Então eu iria para essa linha. A Honda e a Toyota é o que dá menos tempo de garantia para mim. Mas é o carro que dizem que é o que aguenta mais porrada, né? Sim, mas depende do seu uso também. O Hyundai não é o que dá mais? Tempo de garantia é uma dos que dá mais tempo de garantia. E tá aguentando bastante também. Bom carro. Então, porque o Hyundai novo tá bom, né? Sim, sim. Que carro que você dirige? Toyota. Corolla? Não, tem uma Highlander. Bom carro. Nível. Bom carro. Né? E econômico, eu tenho uma híbrida. Sim, bom carro. Você é uma pessoa híbrida? Depende, meu amor. Ai, tem que falar uma besteira, né? Depende do dia da semana. O Daniel... Carolina Vieira, como funciona o registro
e a placa na Flórida? Todas as lojas já têm que fornecer o carro com sales tax pago e a placa ou a transferência ou uma nova placa para o cliente. Então, a loja, a G7, vai cuidar de 100% disso. Eu não posso te entregar o título e você ir para a rua. Se você tentar ir, tem muita gente que fala assim, não, Ed, me dá o título que eu me viro. Eu compro o carro. Já fiz umas 2 vezes com isso com o americano. Falei, então tá bom, tá. Tá aqui, ó, o título, o carro aqui, se vira. No outro dia ele bate lá na loja, ei, não consigo fazer o registro. O carro é meu, cara, como você vai fazer um registro de uma coisa minha? Então a loja é obrigada a fazer toda a parte de registro. Então o carro sai 100% pronto para você dirigir. E o que é caro aqui é o IPVA, né, Paulo? IPVA do carro aqui. Legal da pessoa saber, aqui você não tem IPVA, gente, fica tranquilo. Tem como se fosse o licenciamento para você rodar pelo aquele ano. Você pode renovar até por 2 anos. E custa, em média, aí $70, $60 aí. Agora, Ed, uma dúvida realmente. É o mesmo valor para qualquer tipo de carro? Não. O cara que tem uma Ferrari vai pagar o mesmo... Vai depender do peso. Quanto mais pesado o carro, mais ele paga. Porque o carro vai agredir mais o asfalto. Sim, entendi. Então é mais ou menos calculado por isso aí. Então, um exemplo, muitas vezes o esportivo, por ser de carbono, por ser de, enfim, numa liga, de um alumínio, ele vai pagar até mais barato que um outro carro. Olha aí. Muito legal. Próxima pergunta aqui. Matheus. Tem 2, mas responde rápido, porque a gente tem 2 não, tem vários. Você responde rápido, vamos fazer um... Gente, não é que eu tô colocando pressão. Eu gosto de explicar bem, aí fica difícil. Então vamos lá. Quais taxas, além do valor do carro, preciso considerar? Quem está perguntando é o Matheus Gonçalves. Vamos colocar aí dealer fee, placa, sales tax e vamos pôr a garantia aí. Aí depende de cada banco, depende de cada carro, tem um custo. Eu consideraria essas 4. A garantia opcional. A Isabela Monteiro, posso comprar carro mesmo sem carteira de motorista? Sim. Sim, o turista pode comprar carro. Ela falou americana, carteira americana, na verdade. Sim. Rodrigo Bastos, vale a pena comprar carro elétrico hoje? Pra nós, você vai perguntar? Você tá perguntando pros caras errados, velho. Carro elétrico. Eu gosto do carro a bateria. Então, nós temos o Tesla, eu e o Ed. Agora, dessa pergunta é boa, que me interessa também. Do carro elétrico. Eu tô querendo comprar um Tesla. Peraí, o que você tá arrancando, velho? Eu tava falando nem gravando. Não, você já aqui, ó. Já. Não. Você tá puxando, mexendo no fio. Não tô pegando nada, não. Voltou. Assim. Marcílio voltou. O Marcílio voltou, a gente deve ter falado de Já tô aí. uma hora falando aqui, é nada. Mas tá pegando o som dos outros microfones. Do carro elétrico, do Tesla, né? Certo. Carro elétrico é Tesla. É isso aí. Tem outros elétricos, mas carro elétrico é Tesla. É Tesla. Eu quero comprar um Tesla. E aí, hoje, vamos lá. Eu tô lá na G7 um monte. Tô chegando na G7 agora, eu quero um Tesla. Você vai me atender, Ed. Certo. Aí, me conduz aí. Eu quero um Tesla. Eu já falei pra ele que eu quero um Tesla. Mas eu não entendo do Tesla. Qual modelo, né? Ele vai me dar uma Tesla, consultoria. na verdade, assim, Tesla existe alguns, acho 4 modelos. Model 3, que é o sedã. Aquele carrinho... Vamos dizer, de entrada. Não vamos colocar de entrada porque é um modelo diferente. É um carro sedã. Carro menor. O Model Y, que é o SUV, né? A SUV deles. A SUV de pequeno porte. O Model X, que é aquele gaivota que a porta abre para cima. Que é o SUV de 7 lugares, que ele tem a opção de 7 lugares. A Cybertruck, que é a caminhonete da Tesla. E tem o... Vamos colocar um super esportivo, que é o S, que é o sedãzão gigante. Que tem o Plaid. Caro, né? Não, ele tem um valor normal, se você comprar o convencional. E tem o Plaid, que é o super esportivo, que faz 0 a 100 1.9. Eu andei na loja, vendi um recentemente. O carro é espetacular. Aí, para quem não conhece a tecnologia gigantesca, o carro realmente dirige sozinho. Quem não conhece, vai lá no meu Instagram, que eu fiz um videozinho mostrando o meu dirigindo sozinho, indo para o mercadinho brasileiro próximo de casa, estacionando, manobrando, parando no semáforo, sem eu pôr a mão no volante. Foi de casa até lá. Negócio inacreditável. E sem contar com benefício fiscal na parte de abater imposto, que ele consegue ter um incentivo maior na hora de abater. Então, eu só vejo benefícios. Sim. Para quem não gosta de dirigir, dirige sozinho. Um carro de economia para a parte de combustível, eu gastava $200 de combustível
passei a gastar 50. Porque o carro híbrido muitas vezes não tem essa economia. Tem muita gente que fala, eu vou comprar um carro híbrido. Cara, se você andar só em estrada, zero economia. Porque ele só vai usar combustão. Gasolina, porque ele passa de 60 milhas, ele liga só o motor e gasta combustível normal. Acho que até mais, porque ele é um pouco mais pesado que o convencional. Sim. Então, tome cuidado. Já o elétrico tem essa boa economia. Por isso que eu compraria um Tesla. Tesla. E pode comprar na G7, que sempre tem vários Tesla lá. Vou te procurar. Gente, vou escolher, que tem muita pergunta aqui, ó. Posso usar extra bancário? Eu não quero extra bancário. Quais vezes mais comum? Já perguntou? Posso financiar junto com a minha esposa para aumentar a aprovação? Aumenta a aprovação? Tem bancos, na verdade, assim. Existem bancos que deixam você usar o cosigner, né? Que é como se fosse no Brasil, não lembro o nome, é como se fosse uma segunda pessoa para validar. Um exemplo, tem muita gente que a esposa não tem a renda. Aí coloca o marido como responsável pelo pagamento. O banco vai reportar o crédito dos dois, então ajuda. Se um tiver crédito, o outro não, também ajuda na questão de pagar menos. Então, depende do banco. Depende do banco, depende da análise. Ajuda sim. Tem várias perguntas que a gente já respondeu, gente, por isso que eu não estou fazendo. Posso usar o extrato bancário? Ele falou que pode. Quais erros mais comuns brasileiros cometem ao comprar o carro? Você já falou também que é o... Cara, mas é legal também. Tem muita gente que quer mostrar. Cheguei no país, comprar já mais venci. Do que pode. Não é nem comprar mais do que pode, porque eu tenho carros, um exemplo, eu tenho um BMW barato. Cara, mas é a sua necessidade agora para esse carro? O que você vai fazer? Né? Ed, eu vou fazer um Uber. Cara, mas você vai pegar um carro mais velho, com uma manutenção um pouco mais cara, só para falar que tem uma BMW? Então, acontece bastante. Porque ele não tem o acesso no Brasil, aqui você vai ter acesso a comprar isso, o banco vai te facilitar, mas não é o momento. Então, é um erro comum aí do brasileiro. Sabe, entendi. Não é o porquê da BMW, mas é pra quê? Não é o porquê, é o pra quê que você vai usar o carro. Você pode ter como segundo carro futuramente, mas você chegou aqui pra quê? Um exemplo. Ed, vim pra trabalhar, acabei de chegar. Aí vai num Corolla, vai num Elantra, num Sonata, que é um carro que vai te entregar muito com um valor pouco. Menos. E aí daqui a pouco você vai sobrar esse dinheiro, aí você compra um segundo carro para sua esposa, para sua família, para rodar aí, que é um carro que você não poderia ter no Brasil. Boa. O que vocês analisam antes de aprovar um financiamento? Primeira coisa, o crédito. Segunda coisa, quanto você ganha. Porque o banco, para te emprestar dinheiro, ele vai analisar quanto você ganha para saber quanto ele pode te emprestar. Porque você vai ter que pagar o aluguel da sua casa, vai precisar comer, vai precisar vestir, vai precisar pagar o aluguel. Quanto, por exemplo, ganhei $10 mil, então eu posso comprometer minha renda em $1.000 só com carro. Um exemplo, tá? Mas normalmente é 1.500. Então você vai poder ter uma prestação só de $1.500. É porque você ganha 10 mil que você consegue. Ele faz uma estimativa do teu custo, né, de vida, né? Muito bem. Essa aqui é boa. A Thaís Oliveira. É possível comprar carro totalmente online? 100%. Vendo demais. Eu vendo muito pessoal que está no Brasil. Assim, eu que estou muito tempo no mercado, eu tenho clientes que compram comigo sem nem ter olhado o carro. Faço vídeo para ele e mando entregar na Pensilvânia. Eu tenho um cliente na Pensilvânia, tenho um cliente na Geórgia, tenho um cliente e mando entregar no país inteiro. Olha que interessante, a resposta que você deu anterior é a pergunta de agora. Gente, hoje nós estamos aqui sentindo vocês. O Igor Nunes, quanto preciso ganhar por mês para financiar um carro de $30 mil? $30 mil vai depender um pouco de quanto você quer dar de entrada. E também do gasto dele. Mas $30 mil, um carro normalmente o banco vai te pedir aí $5 mil de entrada. Se você for um recém-chegado, 7, 8. Uma parcela aí de $700 por mês. Então você vai precisar ganhar $6 mil, $7 mil por mês aí. Eu não entendo. Olha que pergunta maluca, vê se vocês entendem. Pessoal, já vai deixando o like, eu vou deixar o número do Ed também. Ó, o Marcos Vinícius, um carro vendido realmente pode pagar o investimento de uma parcela? Um carro vendido realmente pode pagar o investimento de uma parcela? Velhão, não sei. Cara, assim, mas acho que eu entendi mais ou menos aí.
qualquer carro aqui o carro aqui é 100% investimento. Carro não é patrimônio. Então não pense que você vai comprar um carro, usar, pagar e ele vai ter um super valor lá na frente. Vendi, tive lucro. Esquece. Carro aqui é investimento. Por isso que eu falo pro pessoal, conta o que você quer fazer com o carro. Cara, precisa você comprar esse carro agora? Porque, cara, eu sou muito chato. O pessoal fala assim, pô, Ed, mas é meu sonho. Cara, quero vender. É realmente seu sonho? Teve uma moça que veio lá essa semana e falou, cara, quero uma Land Rover. Ela já tinha um super crédito, ela já teve vários outros carros. É seu sonho? Vamos realizar agora, você tem condição de ter. Porque, você não recomenda a Land Rover? Se você tiver um bom dinheiro, for o seu segundo carro, porque ela dá alguns probleminhas de manutenção na parte elétrica, que não sei o que esse trem desse carro tem, é um carro maravilhoso, também tenho vontade de ter, mas você vai ter muitos problemas. Se você vai trabalhar e precisar daquele carro, e se ele te der um problema, você tem um segundo carro para recorrer? Não. Então não é esse carro para esse momento. Então é isso que eu levo. Então o carro aqui não é investimento, não é patrimônio, é investimento. Então, quanto ele vai te gerar de dinheiro, quanto ele vai... Ed, mas eu tenho uma boa renda no Brasil, o carro não me gera renda, mas você vai passear com sua família, também é uma forma de investir. Vai investir em memórias. Então, se esse carro quebrar, você não vai conseguir chegar lá no local que você quer. Então, também é um investimento. Uau. Eu lembro que eu fui visitar uma amiga em Metroeste, aí entrei no condomínio, tinha um cara com uma BMW branca, aquela BMW grandona, né? Eu sou mal de ruim de marca de carro. E ele tava com o capô levantado. Eu parei com o carro, ele me pediu uma ajuda para dar tipo uma chupeta, uma carga na bateria do carro dele. Só que eu não tinha o cabo, ele também não tinha. E aí a amiga que eu fui visitar, ela tinha o cabo, eu falei, eu vou lá ajudar ele, vamos lá. Aí fomos. Cara, mas aí a mulher do cara tava com ele no carro, mas descendo o pau nele, Paulo. E eu falei pra ele não comprar esse carro, esse infeliz e tal. Aí eu perguntei pra ele, por que tu comprou esse carro, cara? Porque no Brasil eu nunca teria um carro desse. No Brasil era meu sonho ter um carro desse, aqui eu pude ter. Aí, quer dizer, ele botou todo o dinheiro que ele trouxe pra cá pra comprar o carro. Não vou falar o nome, mas eu tô negociando com um cliente aqui. E aí a cliente, mandei uma Tiguan 2024, nova, garantia de fábrica. Aí mandei pra ele e falou, pô, Ed, mas... Cara, eu vi que você tem uma Macan aí, 2016, cara. Uma Porsche. Bonita mesmo, você tá ali. Falei, cara, o carro é lindo, mas você tá trocando um carro com garantia de fábrica. Pô, mas esse carro tem aqui no Brasil, cara. Ele é barbeiro no Brasil, ele é barbeiro no Brasil. Aí foi o que eu te falei, cara, qual a finalidade do carro? É o seu primeiro carro na América. Você vai pôr sua esposa, seus filhos, vai ter que dirigir bastante, porque quando você chega aqui, você dirige demais, cara. E vai para um lugar para alugar carro, né? E vai para alugar casa, e vai fazer tipo celular, vai abrir conta. Não que a Macan possa ser quebre ou não pode ser que não quebre. Tem garantia também. Mas é esse carro para agora? Aí eu puxo a orelha dos clientes, tá? É necessário você ter esse carro agora? Cara, o carro tem o mesmo valor. Aí eu mostrei perante o financiamento, porque o carro muito mais novo ficou a mesma entrada com a parcela menor. Aí ele falou assim, eu não entendi. Eu falei, sim, porque o banco também não quer te vender esse carro, porque o risco de ele dar um problema e te causar um prejuízo é muito maior. Então o banco vai querer um carro mais novo, porque quem está comprando o financiamento não é você. Você está comprando o carro. O banco está te vendendo ali, está comprando aquele carro para você e está te emprestando dinheiro. Então o banco não quer aquele carro. Ele quer que você financie esse. Olha que legal, né? Você tá falando aqui, eu tô pensando como se eu tivesse ainda lá no Brasil. Quando eu vim para cá, eu assistia muito o Paulo no Brasil. E muita informação que eu cheguei aqui já sabendo, porque eu assisti muito o canal Perguntas. Então, para quem tá lá no Brasil, para você que tá no Brasil agora, tá assistindo o Paulo, cara, não tem como você errar. Não tem como você errar. Você chega aqui, olha só, olha que bacana. Se quiser. Toda semana tem um programa específico com a G7, explicando. É uma consultoria que você tá dando, cara, falando para milhares de pessoas para não errar. Sim. Né? E tem um amigo que vai vir, passa o vídeo para ele também, cara. Não deixa ele errar. O Paulo, ele a vantagem de você que tá ouvindo agora, tá acompanhando o Paulo, é isso, ele traz convidados aqui para levar conteúdo para você de informação. Cara, que legal, assim,
tá sendo para mim também muito importante. Porque mesmo que a gente já viva aqui na América, eu quero tem comprar informação um carro, que a gente não sabe, não né? é, Paulo? Eu quero comprar um carro, quero trocar de carro. Meu irmão, eu vou perguntar quem? Pro açougueiro, pro barbeiro? Vou perguntar pra quem entende, quem trabalha com isso. Né? E olha que legal, de uma coisa que a gente teve um programa lá com o Cláudio. O Cláudio indicou clientes pra gente. O cliente já indicou outros clientes. E o Cláudio sempre falou, sempre indiquei concessionária. Porque só que eu não sabia também. Hoje ele conseguiu enxergar as facilidades de poder comprar um carro usado, mais barato, com juros bons. Nesse caso, o cliente pegou um carro sem juros. Olha só, e pra quem não sabe, a gente tá falando do Cláudio Maciel, que ele é corretor de imóveis, só vende casão, tipo assim, não é uma pessoa que eu que apresentei, eu que fiz esse contato essa aqui. Conexão. Não é uma pessoa que a G7 enrolou, é um cara inteligente, que fez pergunta inteligente, que falou, e tá mandando os clientes dele, que é high profile, pra G7. Por quê? Porque pra nós que moramos aqui, recomendar, cara, é bem... Eu recomendo, o Maurício chegando, nós vamos gravar um vídeo com o Maurício. O Maurício não é patrocinador do canal Perguntas, então eu não vou falar qual que é a escola dele aqui online. Mas eu recomendo a escola do Maurício para todo mundo. Por quê? Porque ele me mostrou o valor que tem a escola. Então quando você recomenda alguém, você quer recomendar para quem sabe que não vai te dar dor de cabeça. Às vezes me pedem, você conhece alguém que faz isso, cara? Eu até conheço. Mas fala, cara, não conheço, mas não quero te recomendar porque eu não sei qual é que é a da pessoa. Então, eu quis dizer do Cláudio, que o Cláudio é um cara bem chato, ele não iria recomendar a G7 ou o Ed se ele realmente não tivesse entendido como funciona. A mesma coisa a gente gravou a semana passada com esse último vídeo, com o sócio lá, o Gustavo, que só fez bobeira. O Gustavo é inteligente, empresário, chegou aqui todo cheio de marra, achando que essas empresas de brasileira é tudo picareta, só tomou comprando em agência grande, bandeira de carro. Então, é conhecimento. Você falou uma coisa assim, deu o exemplo do Maurício, né? Então, assim, eu fui aluno... do Maurício aqui? Do Maurício, eu fui aluno dele. Ele falou assim, não posso falar... Você tá com inglês ruim pra caramba, né? Eu cheguei aqui falando... O Maurício sabe disso, meu inglês era $3 e agora tá 5 below. Mas se você precisa aprender inglês de forma urgente, você tem que procurar o Maurício. Entendeu? Vendendo. Gente, isso aí, Ed. Muito obrigado. Nada, que isso. Tamo junto, Marcílio. Obrigado mais uma vez pela participação. Vamos procurar lá pra fechar lá aquele Tesla contigo aí. Quero ver, hein? E lembrando, pode ir na G7, cara. Pode ir na G7. E se tiver negócio, pode falar comigo. E vai falar com o Ed. Fala que fui eu que mandei, que você ainda tem sempre uma regalia na G7. Se você falar que foi o Paulo Paterno, esse canal Perguntas que te mandou. Ou se você foi indicado por alguém, que não seja, tipo pelo Cláudio, fala quem te indicou pro Ed saber e ele vai ter um carinho especial por você. Valeu? Obrigado, tamo junto. Tamo junto. E a gente vai se falando. Valeu, Ed. Vamos deixar aqui, pra você que só está ouvindo, cadê o telefone do Ed? Fala aí, Ed. 407-427-3028. Mais uma vez? 407-427-3028. E esse é o telefone dele mesmo, é o mesmo que eu tenho, que a esposa dele tem, e ele vai retornar para você, ele cuida de você. Se você tá precisando de alguma outra coisa, ele vai indicar os parceiros bons para você também. Aqui a gente é uma comunidade. Valeu? Beijo, fica com Deus, valeu? Valeu, Paulo. Falando, tchau, tchau.